Olá, bom dia, Jair, bom dia a todos. Estamos aqui novamente no videocast Casa Uni. Hoje é o 20º episódio do videocast. Videocast 20. Estamos 20, olha que número bonito. Estamos desde o nosso retorno, agora no segundo semestre, numa série em que a gente vai até novembro, finalzinho de novembro. Então a gente termina o ano falando sobre os empresários que pensam a nova economia, né, que estão inseridos na nova economia. Então a gente fala um pouco no primeiro episódio sobre que tal da nova economia é essa, né? Então a gente amplia um pouco esse tema, esse assunto. O Jair traz uma visão muito bacana histórica sobre isso. No último capítulo, a gente fala, no último episódio, sobre as organizações que já estão olhando para isso, que estão trazendo práticas bastante atuais sobre essa nova economia. E agora, enfim, a gente começa a falar dos empresários que estão trafegando nessa nova economia, que já estão enxergando isso e estão com práticas, né, que são bastante condizentes a esse novo mercado, a essa nova economia. Certo? Certo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Natália. Bom dia. É isso mesmo, né? O papel nosso aqui, até anotei algumas coisas para a gente trazer, retomando esse nosso segundo semestre. E a Casa Uni tem um papel a desempenhar nessa discussão, nesse debate importante, né? De trazer um pouco o que é essa nova economia, como é que a gente pode ter um olhar contemporâneo, desculpem, um olhar contemporâneo para os negócios, né? Então, é um pouco a nossa razão de ser, um hub de conhecimento, inovação e negócio. E sempre chamando a atenção para essa palavra inovação aqui, para a gente, ela se escreve com I maiúsculo. Ela não é tecnologia. Embora a tecnologia faça parte da inovação, a inovação é maior, né? Ela envolve questões humanas, comportamentais, gerenciais, naturalmente tecnológicas também, mas é um conceito mais amplo do que isso. Entretanto, é um consenso para nós que a compreensão dessa nova configuração de mundo, e não estamos falando só da eleição do presidente americano, uma nova geopolítica que começa a se desenhar, a China aparecendo como uma potência econômica, a gente não está falando nesse novo desenho de mundo só no plano conjuntural, a gente está falando de questões mais estruturais, na verdade, uma mudança mesmo interna dos aspectos mais profundos das dinâmicas econômicas, da geração de valor, da percepção de valor, do que significa riqueza, o que é capaz de gerar riqueza, produzir riqueza, o que é capaz de gerar desenvolvimento. Então, há uma nova economia. Sim. E, às vezes, a percepção dela não é uma percepção clara, né? A gente brinca muito aqui na Casa Uni, temos uma série de programas de formação que discutem isso, uma série de ações que nós fazemos aqui que discutem isso, que parece meio clichê, mas não vivemos mais no século XIX. A gente já está, nem no século XX, na verdade, né? Mas já no início do século XXI. A figura empresarial que a gente destacou como pessoa concreta para dar conta dessa nova série, dessa série que estamos iniciando, é alguém que olha para tudo isso, mexe com tudo isso, né? Atua nesse campo. E tem muitos exemplos interessantes e coerentes com a longa trajetória empresarial que ele tem. Estamos falando de um empresário paulista, né, importante, chamado Emerson Capaz. E com ele a gente inicia, digamos assim, a parte mais concreta. Do que, né, de fato... uma atuação mesmo empresarial, alguém que está olhando para isso, né? Então foi ele que nós trouxemos. Nós vamos trazer muita gente aqui até novembro, muitos exemplos interessantes de vários segmentos da economia, né? Não seremos monotemáticos aqui, nós vamos abrir. É uma filosofia da Casa Uni trabalhar com essa diversidade, então vários ramos de negócios serão trazidos aqui. Hoje a gente começa com Emerson Capaz, empresário, ligado às matrizes energéticas, né, mas com uma história muito interessante que misturou a iniciativa privada com a vida pública também. Fiz até uma colinha aqui para mim, né? O Emerson Capaz foi o criador da Abrinq, associação, um dos criadores da Abrinq, a Associação Brasileira das Indústrias de Brinquedos. Essa associação... Que inclusive falamos no episódio passado. No episódio passado. Exatamente. Essa associação entendeu, olha que coisa interessante, né, Natália? Já lá atrás, nos anos 90, que era quem trabalhava com produção de brinquedos, a indústria mesmo, que criava brinquedos,
deveria ter também uma preocupação educacional e pedagógica. E aí a Abrinq, a Associação Brasileira, cria uma fundação. Fundação Abrinq. Maravilhoso. Fundação é das empresas da a Fundação da Associação Brasileira de Produtores de Brinquedos. Mas por quê? Para cuidar dos direitos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vinha sendo discutido, né? Essas indústrias entenderam que, além de vender, elas tinham um papel também, cuidar faixas etárias dessas crianças. Então, criam uma fundação especializada em entender os direitos das crianças e dos adolescentes e, de alguma maneira, tentar fazer com que os brinquedos pudessem auxiliar no desenvolvimento intelectual, emocional, afetivo das crianças. Pô, só isso já é maravilhoso, Isso já é maravilhoso. Capaz, porque mostra a responsabilidade dele, a ética dele em relação a esse cuidado com as crianças, com os adolescentes. Ele poderia simplesmente ter um olhar ali de resultado econômico. Exatamente, de lucro. Olha, tanto faz para mim, eu vou produzir brinquedo, não me interessa estar vendendo. Já na década de 90. Já na década de 90. Um olhar ESG, né, um olhar o que hoje cuidado, tem um nome, né? A gente tem uma sigla para isso hoje em dia, que é o ESG. Na sequência, muito próximo disso, Emerson Capés é um dos fundadores do PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, que também falamos na semana passada. Perfeito. Isso é uma coisa muito interessante, porque foi uma espécie de um racha necessário em relação a uma nova configuração de mundo que se anunciava ali na metade dos anos 80, segunda metade dos anos 80, que é a questão da globalização. E alguns empresários aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, mas com muita força aqui em São Paulo, entenderam que as instituições empresariais tradicionais já não conseguiam mais dar respostas ágeis a essas novas exigências que a globalização trazia. Então, um grupo de empresários funda, em 1987, efetivam essa criação em 1990, do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, PNBE. Teve muita gente importante, nós vamos tratar de algumas dessas figuras aqui no nosso caminho desses empresários, mas que tem na figura do Emerson Capás um polo muito importante na fundação e na formulação do que seria essa nova instituição empresarial. Mais enxuta, mais contemporânea e mais ágil para dar conta de entender essas configurações que a globalização trouxe. Bom, isso projetou muito o nome dele como uma liderança no meio empresarial, uma liderança alternativa, que fez dele uma pessoa interessante. Mário Covas, quando governador do estado de São Paulo, trouxe para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. E como secretário, no período do Mário Covas, ele fez um trabalho muito interessante, Natália, que se aproxima muito com as nossas coisas, de articular, junto às 3 grandes universidades públicas do estado, o USP, Unicamp e Unesp, aproximá-las do aparato produtivo, do aparato empresarial, no sentido de criar uma política de desenvolvimento científico e tecnológico com vistas à inovação. Olha que interessante. Foi muito interessante isso. Ele conversou muito com os reitores, com os departamentos de engenharia de cada uma dessas universidades, para já criar. A gente tem um vício no Brasil muito grande, né, que é uma separação ainda existente, lamentavelmente, entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial. O Brasil ainda tem um gap, há muitas experiências tentando tirar essa diferença, mas ainda é um gap muito grande. Emerson Capás, quando secretário, foi capaz, né, de articular... Aí com C, não com K. Um com C, outro com K, bem lembrado. Foi capaz de fazer uma articulação muito interessante dessas universidades com o aparato empresarial, no sentido de buscar uma política pública que beneficiasse a inovação. Junto com isso, ele fez uma reforma metodológica importante nas FATECs, nas faculdades de tecnologia. Ele fez um pedido, e isso foi cumprido, de poder atualizar grades curriculares e metodologias de ensino. Nas FATECs, que são faculdades de tecnologia espalhadas pelo estado de São Paulo inteiro, para buscar uma contemporaneidade. Currículos escolares precisam ser atualizados, porque o mundo muda. Sim. E você precisa dar conta. Constantemente. Ou com conteúdos, ou com novas disciplinas, ou com interdisciplinaridade, ou com práticas e com metodologia. Então ele faz um pedido e supervisiona esse pedido de uma atualização metodológica e de grade curricular para as FATECs. Tá. Essa experiência o leva a ser deputado federal. Teve uma legislatura importante, lutou por muitas coisas, sempre foi uma pessoa muito atenta às práticas empresariais. Assim, Emerson Capás lutou muito por uma certa concorrência ética.
Eu acho que essa é uma marca que ele tem muito forte de poder, olha, a concorrência faz bem, ela é importante, ela dinamiza o mundo, mas é importante a gente ter um princípio ético em tudo isso. Então, parafraseando você, ele antecipa a pauta ESG, que é uma pauta muito contemporânea, né, pedindo o que estaria hoje sob o guarda-chuva da governança, né, de uma ética empresarial, de uma ética corporativa. A concorrência é sempre bem-vinda, é importante ter, ela dinamiza, ajuda a dinamizar, tira imobilismo, mas ela precisa ser feita com princípios éticos. Então, o próprio Instituto Combustível Legal, que ele está à frente hoje como um diretor, é uma instituição que olha para uma cadeia produtiva, às vezes, um pouco complicada, no sentido de poder tirar tudo aquilo que prejudica o funcionamento legal do ecossistema dos combustíveis. Pirataria, adulteração, sonegação e assim por diante. Então, hoje à frente, entre outras coisas, do Instituto Combustível Legal, no sentido de buscar práticas legítimas nesse bacana, ecossistema, né? Tão complicado desde o início da história dele. Mas tem também a coisa que o liga hoje a matriz de energia solar, como um homem que está olhando aquilo que o mundo terá de futuro. Exato. Você, inclusive, levantou uns dados interessantes sobre isso. Muito legais aqui. O Brasil hoje, a nossa matriz elétrica nacional já representa 22%. Né, a energia solar. A gente está entre os 5 maiores mercados do mundo, né, e falando como um dos países em que está mais acelerado, a gente está atrás somente da China. O que nos coloca numa posição muito privilegiada, né? Saiu recentemente, é uma pauta bastante atual, inclusive dos jornais e etc., do quanto a inteligência artificial consome de energia. E que energia é essa que ela vai consumir? Né? Se o país pudesse se posicionar como um país, um celeiro de energia solar, uma energia limpa para esses países, não só o Brasil, né, mas o mundo todo, que vai consumir cada vez mais energia, que pudesse ser a solar e que, se pudesse ser a do Brasil, melhor ainda, né, como uma visão econômica, mas uma visão também dentro dessa pauta de sustentabilidade, energia limpa, que gera economia, ao mesmo tempo está olhando para o mundo, né, e para todas essas questões climáticas também. Um executivo, Natália, que a gente já tratou em outro programa, Miguel Setas, né, que fez um livro que analisamos aqui, mostramos, indicamos e apresentamos aqui, o Miguel Setas, né, Gigante pela Própria Natureza, um livro que recomendamos a todos ler. Português. Um português que atua no Brasil como executivo, destaca isso, que o Brasil tem um lugar no mundo como protagonista dessas novas economias. Exato. Em especial numa dimensão dessas novas economias, que é a economia verde. Que é um conceito que abriga um monte de coisa, no qual matrizes limpas, matrizes energéticas limpas, novas formas de pensar energia para além dos combustíveis fósseis é uma questão central. Então, o exemplo que a gente traz hoje é alguém que está olhando para isso tudo, do ponto de vista como um valor econômico mesmo, né, de geração de renda, geração de riqueza, produtor de desenvolvimento, numa matriz de sustentabilidade, ao mesmo tempo olhando para o futuro. Como é que isso traz impactos sociais absolutamente positivos na própria cadeia produtiva. Maravilhoso. Na própria cadeia produtiva. Quer dizer, a cadeia produtiva da energia solar, o ecossistema da energia solar em si mesmo, já é sustentável. Ele já nasce como um negócio da nova economia. Da nova economia, exatamente, da nova economia. O exemplo que a gente traz é alguém que entendemos aqui na Casa Uni, ilustra muito bem isso que a gente vai querer dizer ao longo desse semestre. Maravilhoso. Excelente escolha. Que bom. Né? E alguém que, assim, é muito bacana a trajetória do Emerson, que desde o início, né, do seu trabalho, olha para essas questões de ética, de governança, do social, né, da parte social também no negócio. A gente falou muito no primeiro e no segundo episódio, as empresas se enxergarem, porque isso tem muito a ver com a nova economia, como um player social, né? Não é só olhar dos muros para dentro, né, mas se enxergar como um todo, inclusive, né, dos muros para fora, a importância de uma instituição do seu valor que não está necessariamente dentro, né, a marca como alguma coisa que não é tangível. Exatamente. Ele está olhando para isso desde o início, fazendo essa associação, criando fundação, isso desde a década de 80. Então, alguém que é muito bacana a tua escolha e foi muito, muito legal conhecê-lo.
Espero que ele possa vir aqui à Casa Uni. Será um Aliás, essa semana é uma semana intensa para a gente, de muitos recomeços e começos, né? Isso. A gente tem... hoje tem as duas formações de inteligência artificial, são programas anuais. Nós teremos amanhã o lançamento do Clube de Cinema. Teremos na quinta-feira uma nova turma da nossa formação. Do curso sobre os empregos vão desaparecer? Interrogação. Trabalho, inovação e sociedade no século XXI, que é o caminho formativo no qual todas essas questões são profundamente debatidas. Uma grande formação, professores especialíssimos, né, que o Jair sempre traz aqui, e realmente é a menina dos olhos, né, esse. E teremos agora, na sexta-feira, a vernissagem, o lançamento da nossa 6ª exposição. Então, temos muita coisa aqui acontecendo, acompanhe, inscreva-se nas nossas redes sociais e também no site para participar disso tudo, tá bom? Bom dia, bom dia! Obrigado, Natália. Bom dia a todos e a todas, uma boa semana.